Nesta aula analisaremos o tema histologia vegetal. Para tanto, eu usarei um mapa mental, como vocês podem ver aqui na imagem, porém eu vou ver de forma mais detalhada, não de forma muito ampla como está aqui, porque do contrário fica muito pequeno os nomes, as partes, os tipos de tecido e seus derivados. Para tanto, eu vou seguir um outro caminho do mapa mental. Então, falaremos sobre histologia vegetal, usando como suporte um mapa mental. Então, comecemos. Logo, quando se forma um embrião, um tecido se destaca. É o tecido meristemático, ou meristema. Esse tecido dará origem a todos os tecidos adultos da planta. Logo, ele é um tecido embrionário. Se é um tecido embrionário, ele vai ter algumas características. Suas células terão algumas características básicas que vão diferir das células meristemadas, das células adultas. Logo em seguida voltaremos a eles. Esse meristema embrionário, ele também dará origem aos chamados meristemas primários. E vamos ver no embrião qual é o papel do meristema no embrião, depois do meristema primário, em seguida as características das células meristemáticas. Primeira coisa, esse tecido é um tecido que é responsável pelo crescimento da planta. Então, sempre que eu pensar em crescimento, de alguma maneira, o meristema está implicado. Ou ele gerando tecido que vai promover o crescimento, ou ele próprio se reproduzindo e provocando o crescimento. Então, ele é uma célula com intensa atividade reprodutora, ou intensa atividade mitótica. Sofre intensa divisão mitótica, como eu havia me referido, e uma outra característica dessa célula é que ela é indiferenciada, ou seja, ela não está especializada, ela não é um tecido adulto. Nos animais corresponderiam à chamada célula-tronco. E ela é uma célula totipotente. Totipotente significa que ela pode gerar qualquer célula. Então, o meristema primário, o meristema que está no embrião, ele pode gerar qualquer tipo de célula. É uma célula totipotente e, consequentemente, indiferenciada. Uma palavra agora sobre os meristemas primários, os tipos de meristema primário. A partir do embrião, nós teremos o desenvolvimento de alguns meristemas que já têm um certo grau de diferenciação, como, por exemplo, a protoderme, que iremos ver em seguida, dará origem à derme, que é um tecido de revestimento. Temos o meristema fundamental, ou periblema, e ainda o meristema primário, o procâmbio primário, que vai dar origem ao xilema e ao floema, que são tecidos de condução de seiva. Uma palavra sobre a protoderme. A protoderme, como o nome diz, primeiro, ele originará a epiderme. A epiderme é o tecido de revestimento. Assim como nos animais, nós temos um tecido de revestimento, que é a epiderme também. Nós temos, que não deve ser confundido com a pele, a epiderme é a camada superficial da pele, é o tecido que reveste a pele. Então, na planta, nós também temos uma epiderme. Nas plantas, é bom frisar, jovens ou as plantas que só têm crescimento vertical. Nós iremos ver em seguida que as plantas que têm crescimento horizontal, ou seja, que engrossam o seu caule, esse tecido será substituído. E essa epiderme, ela produz anexos epidérmicos, como, por exemplo, pelos, que são os tricomas, chamados de tricomas, pelos das folhas e das raízes. Na folha, esses pelos criam um microclima que evitam ou dificultam a perda de água. Não vou dizer dificultam, mas eles evitam
a perda excessiva de água ou a desidratação. Ele pode manter uma camada de umidade sobre a folha e com isso evitar a perda excessiva de água. Temos os acúleos, que são uma espécie de espinho das roseiras, por exemplo, facilmente destacável se você fizer uma pressão lateral. Não deve ser confundido com os espinhos foliares, ou mesmo os espinhos caulinares. Esse acúleo tem a função de proteção. Temos os estômatos, que são aberturas por onde entra o gás carbônico, que vai permitir a fotossíntese, e por onde sai a água. A água entra pela raiz e sai pelos estômatos, que estão em grande número nas folhas ou então em caules jovens. E temos ainda uma cutícula, que é uma camada acelular que fica sobre a epiderme, como se fosse aquela camada córnea que reveste a nossa epiderme. Tem função também de impermeabilizar, ou seja, de evitar a perda de água. Agora voltaremos para o meristema fundamental, ou que é um tipo de meristema primário, ou periblema. Então ele vai originar o parênquima, e há vários tipos de parênquima, logo em seguida falaremos sobre isso. Vai originar os tecidos de sustentação, que são 2 tecidos de sustentação. Falaremos um pouquinho sobre o parênquima. Há um parênquima de assimilação ou fotossintetizante. Esse parênquima é abundante nas folhas. Temos o parênquima aerífico, parênquima que armazena ar. Por exemplo, em plantas aquáticas, esse parênquima pode se fazer presente. O parênquima também pode sofrer desdiferenciação e voltar a ser meristema. Nesse caso, como veremos, ele será chamado de meristema secundário. Temos também o parênquima aquífero, que é um parênquima que armazena água, então é próprio das plantas de clima seco. Temos o parênquima amilífero, que é o parênquima que armazena amido, muito comum em raízes e caules. Uma palavrinha sobre a desdiferenciação. O parênquima sofre desdiferenciação e volta a ser meristema. Nesse caso, nós chamaremos de meristema secundário e é responsável pelo crescimento horizontal da planta. Nem toda planta tem crescimento horizontal. Tem plantas que permanecem na forma de arbusto, mas as que têm crescimento horizontal, o meristema secundário é o seu responsável. Lembrando que o meristema primário, ele é responsável, o meristema primário é responsável pelo crescimento vertical e o meristema secundário pelo crescimento horizontal. Vamos distinguir duas regiões no caule e na raiz. Então, na periferia, eu tenho o córtex. E mais centralmente, eu tenho a medula. Esse meristema secundário, ele dará origem a tecidos específicos no córtex e na medula. Vamos adiante. Consideremos a medula. Na medula, quer dizer, no centro, ele dá origem ao câmbio intrafascicular, que, por sua vez, originará 2 tecidos, o xilema secundário e o floema secundário. O xilema é um tecido morto, com paredes espessas, com grandes depósitos de lignina, de celulose, e tem a função de transportar seiva bruta, aquela solução que é absorvida na raiz, formada principalmente por água e sais minerais, até as folhas. Mas esse tecido é mais internamente, e mais externamente eu tenho o floema secundário, que também vai transportar a seiva, mas nesse caso a seiva elaborada, aquele que é produzido na folha,
ou nas folhas e distribuído por toda a planta, inclusive a raiz. Se eu estou falando de um floema primário, secundário e um xilema secundário, é porque existe um primário. E falaremos logo em seguida sobre ele. No córtex, ou seja, mais externamente, esse meristema secundário dará origem ao felogênio. E o felogênio vai mais internamente, ele vai dar origem à feloderme, e mais externamente ele vai dar origem ao suber. Esse conjunto suber, que é na verdade também chamado de cortiça, mais externamente o suber, mais internamente a feloderme, e entre os dois o felogênio. Esse conjunto é o que nós chamamos de casca. É a casca. E podemos chamar também de periderme. Essa periderme e essa casca, ela vai substituir aquela epiderme primária da qual nos reportamos há pouco. Agora abordaremos os tecidos de sustentação. Então, o meristema fundamental dá origem ao parênquima, dá origem também aos tecidos de sustentação, que são eles, o esclerênquima e o colênquima. O esclerênquima, ele é um tecido morto e de grande resistência, pouca flexibilidade, formado por células mortas, assim como o suber, ou cortiça. E temos o colênquima, que é um tecido de sustentação, porém, formado por células vivas e apresenta um pouco mais de flexibilidade. Por exemplo, ele pode formar o pedúnculo, o pecíolo de uma folha. Ele está presente no pecíolo, aquela região da folha que se prende ao caule. Então, esse tecido apresenta resistência e flexibilidade. Já o esclerênquima, ele apresenta mais resistência e pouca flexibilidade. É um tecido morto, como eu já me reportei. Voltemos agora para o procâmbio primário. Câmbio dá a ideia de transporte. Na botânica, nós usamos com essa visão. Então, ele dá origem a um floema primário. Qual é a função do floema? Transportar seiva elaborada, ou seja, da folha para a raiz. E vai gerar também o xilema primário, que vai transportar seiva bruta da raiz para a folha, aonde será usada para a fotossíntese, por exemplo. No embrião, ou ainda no embrião, o meristema primário ele é responsável pelo crescimento vertical, como eu já havia me reportado antes. Ele vai formar também o meristema apical radicular, quer dizer que ele fica na raiz e vai ser responsável pelo crescimento vertical da raiz, e forma o meristema apical caulinar, que é responsável pelo crescimento vertical do caule. Quando eu digo vertical, estou falando em oposição ao crescimento horizontal, que é o crescimento em espessura. Esse meristema também do embrião, ele vai dar origem aos meristemas secundários, ou melhor dizendo, meristemas laterais. Esses meristemas ficam nas axilas das folhas. E na planta, depois da fase de embrião, quando a planta germina, quando a semente germina, esse meristema lateral, ele ficando localizado na região chamada de nó do caule, ele dará origem a galhos, a frutos. E é isso. Vamos passar em revista agora algumas imagens. Aqui eu tenho uma célula meristemática. Observe que ela tem uma parede fina, ela é uma célula que está em constante
de processo tem o potencial de sofrer intensa divisão mitótica, então é recomendável que as paredes sejam finas. Os vacúolos, que podem armazenar sais ou água, esses vacúolos são pequenos comparado com os vacúolos das células adultas, que chegam a ocupar 95% do citoplasma da planta, da célula vegetal. Aqui é só um exemplo de divisão celular, o modo como ocorre a divisão do citoplasma, ou seja, como se dá a citocinese, de dentro para fora, ao contrário das células dos animais, que é de fora para dentro. Aqui temos um exemplo de tricomas, os pelos aqui, olha. Nós vimos que esses pelos ou tricomas, eles têm o papel de diminuir a perda de água, ou melhor dizendo, gerar um microclima que evita a perda excessiva de água. É mais comum em plantas de região seca. Aqui tem o acúleo, que eu falei anteriormente sobre ele. É semelhante ao espinho, porém só tem função de defesa, não tem função de evitar a perda de água, como ocorre com os espinhos foliares, encontrados principalmente em biomas de clima seco, como a caatinga. Na caatinga, muitas plantas, muitas espécies, através da evolução, transformaram suas folhas em espinho e fazem fotossíntese pelo caule, onde tem menos estômatos, e com isso diminui-se a perda de água. Aqui está o estômato, ele é composto de células estomáticas, células anexas, e há uma abertura. É através dessa abertura que vai entrar o gás carbônico, usado na fotossíntese, e sai a água, o excesso, vamos supor. Não vou chamar de excesso, mas a planta ela absorve, vamos supor, de cada 100% de cada litro ou de 100 ml que ela absorver, 95 sai por esses estômatos. Porém, a planta tem alguma condição de controlar a abertura e fechamento, controlar a abertura e fechamento do estômago, e com isso também controlar a perda de água. Mas isso aí entraremos no outro vídeo, entraremos nesse assunto em outro vídeo sobre fisiologia. Aqui eu tenho a cutícula, também que eu já me reportei durante essa aula. A cutícula é uma camada acelular e que tem o papel de evitar a perda de água, como se fosse a nossa camada córnea sobre a pele. Aqui eu tenho o tecido epidérmico, ele não é fotossintetizante, ele tem o papel de revestir e também ele dificulta a perda de água e a invasão de micro-organismos que poderiam causar doenças. Aqui um corte de um caule, mais externamente eu tenho o líber ou floema e mais internamente eu tenho o xilema. Aqui é um exemplo clássico do chamado uma remoção da casca chamado de anel de Malpighi. Então você recorta 2 centímetros mais ou menos do caule, da casca. Quando você tira a casca, vem consigo uma parte do floema. Então, o floema não pode descer para alimentar as raízes. Consequentemente, a planta morre. Aqui eu tenho os exemplos das gemas laterais, gemas apicais, radicular, caulinar e a gema lateral. Essas gemas elas têm origem a partir do meristema primário, do qual nós já falamos. Esse mapa mental está disponível para quem quiser no GoConquer. Ele está completamente, quem precisar e quiser para utilizar nos seus estudos ou para qualquer outra razão, está disponível no programa, na plataforma GoConquer. E aqui eu encerro esta videoaula.